pelo rei. Quando o rei morreu, muitos na corte tentaram assumir sua coroa. Mas a rainha é uma mulher. Deus está do nosso lado! Fala, galera! Prontos para uma dose de nostalgia que vai mexer com o coração? Hoje a gente vai relembrar 40 estrelas da TV brasileira que já partiram, mas deixaram um legado incrível. Vamos homenagear essas divas que fizeram história. Cola com a gente nessa viagem no tempo. Like, inscreva-se e vamos que vamos! Vamos começar falando sobre Bibi Ferreira. Bibi Ferreira era a rainha dos musicais brasileiros. Vencedora de inúmeros prêmios, ela se despediu dos palcos em 2018 com Bibi por Toda a Minha Vida. Em 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos, uma parada cardíaca silenciou essa voz poderosa. Mas os aplausos, esses nunca vão parar. Eva Vilma. Eva Vilma era tão talentosa que interpretava até gêmeas. Tenho tempo de curtir um pouco a piscina, tomar um pouco de sol, quero ficar bem queimadinha. Olha, põe tudo no meu quarto, viu, menino? Lembram de Ruth e Raquel em Mulheres de Areia? Pois é, era ela. Durante a pandemia, Eva provou que era tech também, fazendo lives de casa. Em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, um câncer levou essa estrela. Heloísa Mafalda. Imagina só fazer carreira por 70 anos sem nunca ter planejado ser atriz? Viram? E tudo que me mandavam fazer, recita, eu recitava, canta, eu cantava, dança, eu dançava. Nunca tinha aprendido nada, mas eu era... Pois é, essa era a Heloísa Mafalda. Dona Pombinha Abelha de Roque Santeiro era ela, gente. Em 8 de maio de 2018, aos 93 anos, essa lenda nos deixou. Teresa Raquel. Teresa Raquel era presença garantida em espetáculos emblemáticos. Quem não lembra dela em O Que Rei Sou Eu e O Astro? Toda vilã está rezando por você, Petros. Pelo rei. Inventaria. O príncipe herdeiro. Em 10 de abril de 2016, aos 82 anos, após uma longa internação, Teresa nos deixou. Mas seu legado no teatro e na TV, esse continua vivo e inspirando novas gerações. Mila Moreira. Mila Moreira era um pacote completo, modelo e atriz de sucesso. O Estuário de Santa Catarina que está um escândalo de bonito. Com mais de 30 anos de carreira, ela brilhou em Plumas e Paetês e O Astro. Em 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos, uma parada cardíaca nos tirou essa estrela. Mas o glamour de Mila? Esse continua inspirando gerações. Beatriz Segal. Quem não se lembra da icônica Odete Roitman? Por que você nunca conseguiu gostar de mim? Helena. Pois é, a atriz por trás dessa vilã inesquecível era ninguém menos que Beatriz Segal. Mais que uma atriz, ela era uma lenda viva. Segal nos deixou em 5 de setembro de 2018, aos 92 anos, mas seu legado? Ah, esse vai durar para sempre. Daisy Lucidi. Quem aí ouvia o Alô Daisy na Rádio Globo? A voz por trás desse programa icônico era da Daisy Lucidi. Essa mulher arrasou no rádio e na TV por décadas. Infelizmente, em 23 de julho de 2020, aos 90 anos, a Covid levou essa estrela. Mas o brilho dela? Ah, esse continua aceso. Cidinha Milam. Eu tô com saudade do mato. Lá a gente podia correr. Falando em cenas marcantes, quem aí sabia que o primeiro nu da TV brasileira foi protagonizado pela Cidinha Milam? Isso mesmo. Em 1975, ela deu vida a Chiquinha em Gabriela e fez história. Infelizmente, o câncer levou essa estrela em 19 de junho de 2018, aos 70 anos. Que saudade! Dina Sfat. Dina Sfat era uma força da natureza nos palcos e nas telinhas. Um pouco estranho de se ouvir. Agora... Dos palcos em 1962 até Bebê a Bordo em 1988, ela não parou. Em 20 de março de 1989, aos 50 anos, um câncer de mama nos tirou essa atriz precocemente.
Mas a intensidade de suas atuações, essa continua emocionando a todos. Vanja Eurico. Vanja Eurico era a musa do cangaço no cinema brasileiro. Quem não lembra dela cantando Mulher Rendeira em O Cangaceiro? Em 28 de janeiro de 2015, aos 83 anos, um câncer de intestino levou essa estrela. Mas a marca que ela deixou no cinema nacional, essa é eterna. Marília Pêra. Marília Pêra era um fenômeno. Atriz, cantora, bailarina, coreógrafa e diretora teatral. Uau! Com mais de 80 prêmios na carreira, ela era imbatível. Em 5 de dezembro de 2015, aos 72 anos, um câncer de pulmão nos tirou essa artista completa. Mas seu talento, esse continua inspirando gerações. Désirée Vignoli. Désirée Vignoli era uma mistura de talento internacional com carisma brasileiro. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo a Confissões de Adolescente, ela conquistou gerações. Em 29 de junho de 2018, aos 52 anos, um infarto nos tirou essa estrela repentinamente. Mas os personagens que ela criou, esses continuam vivos em nossas memórias. Ilka Soares. Ilka Soares era a definição de beleza atemporal. Atriz, modelo e capa da Playboy aos 52 anos, ela era pura ousadia. Em 18 de junho de 2022, aos 89 anos, um câncer de pulmão levou essa diva. Mas o glamour e a elegância dela, esses continuam inspirando gerações de artistas. Cláudia Magno. Cláudia Magno era o destaque dos anos 80. Sua última novela foi Sonho Meu, em 1993. Mas ela não conseguiu terminar as gravações. Em 11 de janeiro de 1994, aos 35 anos, do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui. Complicações da AIDS levaram essa estrela precocemente. Mas o brilho dela, esse continua aceso na memória dos fãs. Tônia Carreiro. Tônia Carreiro era sinônimo de beleza e talento. Mais de 60 anos de carreira, 15 novelas e 54 peças de teatro. Uau! Em 3 de março de 2018, aos 95 anos, uma parada cardíaca silenciou essa voz marcante. Mas os aplausos para ela, esses continuam ecoando até hoje. Nissete Bruno. Nissete Bruno era puro talento de família. Filha de atriz, esposa de ator e mãe de atores, ela respirava arte. Em 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, complicações da Covid-19 levaram essa lenda. Mas o legado dela no teatro e na TV, esse continua vivo através de suas gerações. Cláudia Giménez. Cláudia Giménez era sinônimo de humor e talento. Da escolinha do professor Raimundo a Sai de Baixo, ela fazia a gente chorar de rir. Em 20 de agosto de 2022, aos 63 anos, uma insuficiência cardíaca silenciou essa risada contagiante. Mas as gargalhadas que ela nos proporcionou, essas são eternas. Miriam Pires. Miriam Pires era tão talentosa que ganhou prêmio até por um papel que relutou em aceitar. Seu último trabalho foi em Senhora do Destino. Em 30 de março de 2004, aos 77 anos, uma toxoplasmose levou essa estrela. Mas a coragem de suas atuações, essa continua inspirando atores até hoje. Leila Lopes. A carreira de Leila Lopes foi uma montanha-russa de emoções. Do sucesso em O Rei do Gado aos filmes adultos, ela viveu intensamente. Tragicamente, em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos, Leila tirou a própria vida. Um lembrete triste de que, por trás das câmeras, há batalhas invisíveis. Beth Lago. Beth Lago ganhou o coração do público como Bibi em 4x4. Com vários papéis marcantes, ela era pura versatilidade. Em 30 de setembro de 2015, aos 60 anos, um câncer de vesícula nos tirou essa atriz talentosa. Mas as emoções que ela nos fez sentir, essas continuam vivas em nossa memória. Nair Belo.
Nair Belo era a rainha do humor na TV brasileira. Com uma carreira marcada por risos e algumas lágrimas, ela conquistou gerações. Em 17 de abril de 2007, aos 75 anos, uma falência múltipla dos órgãos silenciou essa risada contagiante. Mas o humor dela? Esse continua vivo em nossas memórias. Isabel Ribeiro. Isabel Ribeiro trocou o jaleco de médica pelo palco e que sorte a nossa! Nos anos 70, ela brilhou na TV, com destaque em Duas Vidas. Em 20 de novembro de 1990, aos 48 anos, um câncer de mama levou essa estrela precocemente. Mas os prêmios e o legado? Esses ficaram para sempre. Chica Xavier. Chica Xavier era puro talento e representatividade. Com mais de 60 anos de carreira, ela deixou sua marca na dramaturgia brasileira. Em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, um câncer de pulmão nos tirou essa estrela. Mas o título de Mãe do Brasil, esse vai ser eterno. Araci Balabanian. Araci Balabanian era sinônimo de versatilidade. Da Dona Armênia em Rainha da Sucata à Cassandra em Sai de Baixo, ela arrasava em tudo. Em 7 de agosto de 2023, aos 83 anos, um câncer de pulmão silenciou essa grande atriz. Mas as risadas que ela nos proporcionou, essas são eternas. Chica Lopes. Chica Lopes era tão boa que interpretou a mesma personagem em 2 versões diferentes de Éramos 6. Isso é talento, minha gente! Em 24 de setembro de 2016, aos 90 anos, Chica partiu enquanto dormia. Uma atriz que nos fez rir e chorar, deixando saudades em cada telespectador. Rogéria. Rogéria era muito mais que uma atriz. Era uma pioneira. Abrindo espaço para homossexuais e transformistas na TV, ela fez história. Em 4 de setembro de 2017, aos 74 anos, um choque séptico silenciou essa voz poderosa. Mas o caminho que ela abriu, esse continua inspirando gerações. Françoise Forton. Françoise Forton era presença garantida nas novelas brasileiras. Com mais de 40 produções no currículo, ela era incansável. Em 16 de janeiro de 2022, aos 64 anos, um câncer nos pulmões nos tirou essa atriz. Mas os personagens marcantes que ela criou, esses continuam vivos em nossas memórias. Maria Fernanda. Maria Fernanda, filha da poetisa Cecília Meirelles, era pura arte em pessoa. Estrela de Gabriela e pai herói. Ela brilhou até seu último papel em 2004. Mas em 30 de julho de 2022, aos 96 anos, uma pneumonia nos tirou essa grande atriz. Que trajetória incrível, não é mesmo? Maximira Figueiredo. Maximira Figueiredo era a vilã que a gente amava odiar. Seu papel como Rosália em Pérola Negra é inesquecível. Em 15 de outubro de 2018, aos 79 anos, um câncer de pulmão nos tirou essa atriz talentosa. Mas as emoções que ela nos fez sentir, essas continuam vivas em cada reprise. Suzana de Moraes. Suzana de Moraes era puro talento em família. Filha do poeta Vinícius de Moraes, ela brilhou como atriz e cineasta. Poeta, ali a família dele era uma família de pequena classe média. Em 2 de julho de 2015, aos 74 anos, um câncer levou essa artista. Mas o amor dela com Adriana Calcanhoto, esse virou história e continua inspirando muita gente. Eva Tudor. Eva Tudor era um pedacinho da Hungria no Brasil. Com mais de 21 personagens marcantes, ela conquistou o coração do público brasileiro. Em 2 de dezembro de 2017, aos 98 anos, uma pneumonia levou essa estrela. Mas o carinho que ela deixou, esse foi tão grande que ela deixou toda a sua herança para os funcionários. Vicky Militello.
Vicky Militello era pura nostalgia em Estúpido Cupido. Com vários prêmios na carreira, ela era talento puro. Em 6 de novembro de 2017, aos 73 anos, um câncer levou essa estrela. Mas as músicas e cenas de época que ela protagonizou, essas continuam fazendo a gente suspirar de saudade. Neuza Maria Faro. Quem não lembra do bordão? Osvaldo não fala assim com a mamãe. Era Neuza Maria Faro em Alma Gêmea. Além de atriz, ela era uma dubladora incrível. Em 23 de julho de 2023, aos 78 anos, uma trombose levou essa estrela. Mas as risadas que ela nos proporcionou, essas ficam para sempre. Ruth de Souza. Ruth de Souza foi uma verdadeira pioneira. Primeira mulher negra no Teatro Municipal e primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema. Uau! Em 28 de julho de 2019, aos 98 anos, uma pneumonia levou essa lenda. Mas o caminho que ela abriu, esse continua inspirando talentos. E aí, galera? Que viagem no tempo, hein? Essas 40 estrelas podem ter partido, mas continuam brilhando nas nossas memórias. Qual delas marcou mais sua vida? Comenta aí embaixo. Se curtiu, já sabe. Like, inscreva-se e ativa o sininho. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo. Aquele abraço!